Este programa é livre para todos os públicos. Repete comigo: Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, com o sopro da vossa boca, expulsai todos os espíritos malignos, expulsai todos os espíritos malignos, ordenai que se retirem, porque chegou o vosso reino. Mais uma vez, Senhor Jesus Cristo, com o sopro da vossa boca, expulsai todos os espíritos malignos, ordenai que se retirem, porque chegou o vosso reino. Com a mão na sua cabeça, diz assim: eu submeto a minha mente ao domínio da mente de Cristo. Eu submeto o meu corpo ao total controle do Espírito Santo. Eu submeto a minha vida aos planos do Pai. Pelo sangue de Jesus, somos libertos do poder das trevas. Pelo sangue de Jesus, somos libertos do poder das trevas. Agora você diz de maneira pessoal: pelo poder do sangue de Jesus, eu sou liberto do poder das trevas. Assim eu creio, Senhor. Amém. Tudo bem com vocês? Está calor, a impressão minha? Impressão, né? Psicológico, não é isto? Se pensarmos que está um pouquinho frio, talvez essa temperatura caia. Está muito calor mesmo, graças a Deus. Mas maior ainda é a nossa fé e a nossa certeza de que o Senhor habita no meio de nós e está aqui para realizar as curas e as libertações em nossas vidas. Amém? Pode aplaudir a Jesus, porque é exatamente isso que Ele quer fazer conosco nesta manhã de sábado. Gabriel, eu estou sentindo que o áudio está um pouquinho estridente. Você não avisa ele para mim? Gabriel, o áudio está um pouco estridente para mim aqui. Estou aqui com muita alegria de poder partilhar neste momento com vocês. Mas já preciso confessar que estou com tremor. Não sei se estou com mais tremor de pregar para milhares de pessoas que estamos aqui reunidos no centro de evangelização, ou de estar partilhando com vocês com a pessoa de Dom Falcão aqui no meio de nós. Por isso eu gostaria que você acolhesse Dom Falcão, meu amigo querido bispo, que está no nosso meio. Obrigado pela sua presença, Dom Falcão. É uma grande alegria poder recebê-lo no nosso meio, viu? O tema que eu vou partilhar um pouco com vocês nesta colocação é: pelo sangue de Jesus fomos libertos do poder das trevas. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga isso: pelo sangue de Jesus nós fomos libertos do poder das trevas. Para este acampamento, nós estamos lançando também este livro, O Poder do Sangue de Jesus. Ele foi escrito por mim, pelo Roberto Tanus e pelo Ironi. E nós temos aqui 3 capítulos. Um que diz: o poder do sangue de Jesus que nos salva, o poder do sangue de Jesus que nos cura, e o poder do sangue de Jesus que nos liberta. E é sobre esta força do sangue de Jesus libertadora que eu vou partilhar um pouquinho com vocês. Porém, não será sobre o conteúdo do livro, porque o conteúdo do livro eu espero que vocês adquiram aqui na Canção Nova e leiam em casa, porque vocês perceberão
que a temática da libertação pelo sangue de Jesus deste livro é relacionado a tudo aquilo que possa estar relacionado com outras seitas, com falsas religiões, com realidades na qual eu e você possamos ter em algum momento tido contato em nossa vida, ou ainda nós sabemos que amigos e parentes estão, e que nós sabemos que nós precisamos então do poder do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo para rompermos este poder das trevas que nos aprisionou. Então o livro vai dar todo um roteiro para que você possa acompanhá-lo e aplicá-lo na sua vida. Mas hoje eu gostaria de falar de uma outra realidade que também nos torna muitas vezes escravos do inimigo. Muitas vezes nos coloca como escravos do demônio, e pela qual nós precisamos também do poder do sangue de Cristo. Primeiro na Eucaristia, na sua totalidade, mas também com orações de cura e de libertação, que serão eficazes para este tipo de escravidão, na qual eu vou partilhar um pouquinho com vocês. Porque diante da experiência de atender pessoas, de conversar com pessoas, eu tenho percebido que uma das principais estratégias do demônio para este tempo é lançar-nos num processo de escravidão, acorrentar-nos para que o nosso caminho seja lento, moroso, lançando-nos num caminho de pecado, e dentro de um caminho de pecado nos afastando de nosso Senhor Jesus Cristo, e nos afastando de nosso Senhor Jesus Cristo, nos afastando então da nossa salvação. E que caminho é este, Danilo? É o caminho da ação do demônio sobre os nossos sentidos. É a ação do demônio sobre os nossos sentidos. E é possível que o demônio haja influenciando os nossos sentidos? Sim, é possível. E por quê que o demônio serviria dos nossos sentidos? Qual é a finalidade, ou qual é o fruto, ou a vantagem que o demônio conseguiria através dos nossos sentidos? É porque, através dos nossos sentidos, o demônio consegue ter acesso à nossa vontade. E manipulando a nossa vontade, o demônio consegue nos colocar num caminho perigoso para a nossa salvação. Padre Rufus, que por muitos anos pregou aqui na Canção Nova, ele dizia e nos ensinava que uma das maiores estratégias do demônio era aprisionar a nossa vontade. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: fique esperto, toma cuidado com os seus sentidos, vigiai e orai. Nós não podemos confundir vontade com liberdade. Uma coisa é nós sermos influenciados na nossa vontade, no nosso desejo, no nosso impulso. Outra coisa é sermos livres para podermos fazer uma opção pelos dois caminhos que estão à nossa frente. Demonstro. Eu não sou diabético, mas poderia ser. E como diabético, eu poderia estar aqui com um belo bolo de chocolate à minha frente, ou com muitos chocolates que o Padre Duarte ganhou nesses dias, muitos chocolates. E sendo diabético, eu não poderia consumir esse chocolate. Porém, a minha vontade poderia estar inclinada a me deliciar com todos esses chocolates, sim ou não? Porém, eu tenho uma escolha a fazer. E nesta escolha, nesta liberdade,
eu posso escolher por comer o chocolate ou por não comer o chocolate. Não é isto? Eu posso escolher entre o caminho do bem e o caminho do mal. E aqui, portanto, está uma das estratégias do demônio: influenciar, interferir na nossa vontade através dos nossos sentidos. O demônio sabe como fazer isto, ele sabe o caminho que ele precisa tomar para que esta realidade aconteça com nós. Você sabe quais são os nossos sentidos? Sim ou não? Diga aí, quais são os nossos sentidos? Fala mais forte, meu povo. É isso mesmo. A visão, a audição, tato, paladar e olfato. São através destes 5 sentidos, se nós não vigiarmos, nós poderemos cair nas armadilhas, nas tentações do demônio sobre a nossa vida. Aqui, certamente por conta do tempo, nós não conseguiremos tratar de todos os sentidos, porque também nós queremos rezar para sermos livres pelo sangue de Jesus das escravidões do demônio. Mas eu vou tentar focar aqui em 2 realidades nas quais eu acho muito importante, que é o nosso olhar e é o nosso ouvir. E por que tudo isso? Porque tudo aquilo que nós olhamos e tudo aquilo que nós ouvimos, e aqui, mais do que o Danilo ensinar, eu vou trazer referências de santos, de pessoas especializadas, de teólogos, que dizem como nós podemos abrir grandes brechas à ação do demônio sobre a nossa vida através dos nossos olhos e dos nossos ouvidos. Mas para clarear o caminho que a tentação e que o demônio faz através de nós, eu quero citar um texto bíblico, e gostaria que você tomasse a Bíblia nas tuas mãos agora e abrisse no livro de 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11. Mesmo que você não tenha achado ainda, eu vou ler o texto e você vai procurando para que nós não percamos muito tempo. A palavra diz assim: no início do ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi, o rei, enviou Joabe com os seus oficiais e todo Israel, que devastaram os amonitas e cercaram Rabá, enquanto Davi ficou em Jerusalém. Preste atenção a partir de agora do versículo 2. Certo dia, ao entardecer, levantando-se da cama, Davi pôs-se a passear pelo terraço da sua casa, e dali avistou uma mulher que se banhava. Davi avistou, olhou, viu uma mulher que se banhava. Era uma mulher muito bonita. Davi procurou saber quem era esta mulher, e disseram-lhe: é Betsabeia, filha de Eliaim e mulher de Urias o Heteu. Davi mandou trazê-la. Ela veio e ele deitou-se com ela, que tinha acabado de se purificar da menstruação. E ela voltou para casa. Tendo ficado grávida, mandou dizer a Davi: estou grávida. E daqui para frente nós vamos ver que Davi, agora enrolado com a situação de pecado na qual ele se meteu, ele precisa dar um jeitinho de consertar o seu erro.
Mas há muitas coisas que nós podemos tirar neste trecho da leitura. Primeiramente, o que a palavra diz? No tempo em que os reis costumavam sair para onde? Davi era rei. O tempo era o tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. A primeira pergunta que precisa nos levar a um questionamento é: no tempo em que os reis saíam para a guerra, o que o rei Davi estava fazendo na sua casa? Se era um tempo de combate, o que ele estava fazendo que não estava combatendo? Geralmente as nossas quedas, ou melhor, sempre as nossas quedas se darão quando nós perdermos exatamente o entendimento desta palavra. O Senhor já nos ensinou através do seu Evangelho que é preciso constantemente nós estarmos vigilantes e estarmos em estado de oração, quando nós perdemos da nossa visão a realidade deste combate, de que nós precisamos estar aonde nós precisamos estar. Nós cairemos e nós cederemos, porque foi assim que aconteceu com o rei Davi. Davi não estava onde ele precisava estar, e não estando onde precisava estar, o demônio se utilizou desta realidade. Veja só, eu não sei quantos dias ou há quanto tempo Davi estava na sua casa enquanto os outros reis combatiam. Porém, como o demônio é muito astuto, no período da tarde ainda, Davi estava dormindo. Quando ele acorda e vai para o seu terraço caminhar, sem nenhum desejo perverso ou malicioso dentro de si, ele anda e ele, ao olhar ao lado, naquele exato momento havia uma mulher se banhando. Será que isso não pode ter sido uma grande estratégia do demônio? Porque ele poderia ter levantado 20 minutos depois, 1 hora antes, e que talvez ele não encontraria o que ele encontrou. Mas o demônio é astuto. Davi não estava onde ele precisaria estar, e ao acordar ele olha, e aí está todo o caminho do mal. Ao entrar, aquela imagem bela, feita por Deus, diante dos teus olhos, aquilo mexeu com a sua imaginação, com as suas fantasias, com os seus desejos, com o seu corpo, com a sua curiosidade. E Davi pergunta ao seu empregado: quem é aquela mulher? E o empregado responde que é a mulher de Urias. E aí a vontade de Davi já estava tomado por toda a tentação que o demônio havia planejado para ele. Toda a luxúria, que nós vamos ver mais para frente, toda a malícia, toda a impureza, quando nós nos deixamos levar por elas, Santo Tomás de Aquino diz que isto interfere na nossa capacidade de decisão, na nossa inteligência. Eu não sei se você já viveu a experiência de estar inflamado por alguma má paixão, não somente relacionado à sexualidade, mas muitas vezes irritado, nervoso, irado, e que você logo reage. Porque as nossas paixões desordenadas também inflamam a nossa vontade. Davi tomou-a
teve uma relação sexual com ela, sabendo que isto era errado. Então Davi quis permanecer no erro, poderia escolher não tê-la, mas pediu para buscá-la, engravidou esta mulher, e a partir deste erro, toda a confusão, até que ele conseguisse matar Urias. Se você não sabe como termina essa história, então fica como lição de casa, ler todo este capítulo de 2 Samuel 11, porque o pecado da luxúria, o pecado da impureza, da malícia, ele tem um caminho lógico, que é um pecado gera um pecado, que gera um pecado, que chama outro pecado, e que se nós não rompermos com este ciclo de impurezas, nós vamos nos dar cada vez mais mal. Mas a Bíblia também traz uma outra passagem que eu quero elucidar aqui, também nesta realidade, muito parecida, para que nós possamos entender. Abra comigo, por favor, no livro de Daniel, capítulo 13. Daniel, capítulo 13. Você só marca aí, eu vou pular e somente citar alguns versículos mais importantes para que vocês compreendam. Havia um homem de nome Joaquim, que residia em Babilônia. Ele casou-se com uma mulher de nome Susana, filha de Eucias. Preste atenção agora, nessas características. Muito bela e temente ao Senhor. Versículo 5, naquele ano tinha sido nomeado como juízes 2 anciãos dentre o povo, dos quais o Senhor disse: de Babilônia saiu a iniquidade vinda dos anciãos. Versículo 6, estes 2 frequentavam a casa de Joaquim, pois era ali que as pessoas iam procurá-los, quando tinha algum processo. Quando o povo ia embora, por volta do meio-dia, Susana, esta mulher bela, saía para dar umas voltas no jardim do seu marido. Versículo 8, os 2 anciãos, todos os dias, viam Susana sair para dar o seu passeio e começaram a cobiçá-la. Aqueles anciãos criaram uma rotina em relação à impureza e à malícia, porque a beleza daquela mulher cegou a inteligência daqueles anciãos, porque eles a cobiçava com os olhos. A cobiça pelos olhos cegou a sua inteligência, a sua razão, o seu intelecto, permitindo que uma rotina fosse criada. Perverteram o pensamento e desviaram os olhos para não verem o céu, nem se lembrarem dos justos juízos. Olha só, perverteram o pensamento, esta rotina criada de cobiça, de luxúria, de malícia, de desejo, perverteu os seus pensamentos. Isso significa que eles não tinham mais um juízo correto, reto, para se colocar no caminho da verdade, porque foram corrompidos. Desviaram os seus olhos para não verem o céu. E aqui não ver o céu significa não se confrontar com a verdade. Porque diante do pecado da impureza, da luxúria, da malícia, quando nós nos colocamos diante da luz de nosso Senhor Jesus Cristo, isto nos incomoda, e nos incomoda para nos converter e nos colocar, nos direcionar para o caminho correto. Mas eles desviavam, eles não queriam se confrontar com a verdade. Estavam os 2 feridos de amor por ela, só que não contavam um ao outro a sua paixão, pois tinham vergonha
de revelar o seu desejo de deitar-se com ela, mas todos os dias eles a observavam. Paro aqui no texto. Se você não sabe também como termina, fica para a lição de casa. Nós precisamos ter como base da nossa formação a palavra, porque ela nos ilumina, e esta é a função da palavra. Mas para que vocês entendam também que nesta passagem, a cobiça do olhar perverteu o coração e perverteu a vontade, e os colocaram numa situação de escravidão, a ponto de, ao final dessa história, eles iriam permitir a morte de uma mulher de Deus, porque eles não tiveram a coragem de se converterem. Porém Deus foi justo, e Deus é sempre justo com os seus filhos, e no último momento ali, o Senhor salvou Susana daqueles velhos anciãos que tiveram o seu coração pervertido e perverso. E aqui cabe a cada um de nós a pergunta, tanto para Davi quanto para Susana: o que nós temos permitido que entre pelos nossos olhos? O que nós temos olhado? O que nós temos visto? O que nós temos procurado? O que nós temos deixado muitas vezes com que os nossos olhares se fixem, e ali nós vamos deixando. A experiência final disto pode ser muito desagradável, como muitos de nós já vivemos essa experiência. Sim ou não? Sim ou não? É claro que sim. Estes grupos que existem hoje de WhatsApp, o que você tem recebido? Estas imagens que chegam nos grupinhos de amigos, e você faz questão de olhar, e você faz questão de disseminar, o que você tem deixado que entre na sua casa através de filmes? O que você tem lido? Porque também aquilo que nós lemos entra pelos nossos olhos e faz o mesmo caminho. Que tipo de literatura você tem consumido? Casais, que tipo de incentivo você tem colocado dentro da sua relação sexual? Ou você tem pego algo que é santo e pervertido? Porque já atendi casais que, para estimularem ou para apimentar a relação, era necessário filmes pornográficos, e só assim eles sentiam prazer. Pegam o sagrado e jogam no sujo. Que fruto pode sair daí? Mais uma passagem, essa você não precisa pegar, mas preste atenção. Quando eu fui preparar isto, todas as noites eu recebo no meu WhatsApp uma meditação do Evangelho de Dom Falcão. Ele tem um programa na qual ele faz o estudo de versículo a versículo da Bíblia. E quando eu fui, Dom Falcão, estudar essa palavra de Mateus 6, eu voltei para ver se nós já tínhamos chegado em Mateus 6, mas não estava ainda. O Senhor estava em Mateus 5. Mateus 6, versículos de 22 a 23. É o Evangelho agora dizendo: a lâmpada do corpo é o olho. Para que serve a lâmpada? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: para que serve a lâmpada? Se todas estas lâmpadas daqui se apagarem, o que vai acontecer? Ficaremos na escuridão.
A lâmpada do corpo é o olho. Se teu olho for bom, ficarás todo cheio de luz. Mas se teu olho for mau, ficará todo em trevas. Eu conheci um homem de Deus que dizia assim: e trevas é trevas. Padre Jonas sempre dizia isso. Ele afirmava isso. Se a palavra está dizendo isso, é porque é isso. Se teu olho for mau, você ficará todo em... Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: se liga, fique esperto. Ora, diz o Evangelho, se a luz em ti é trevas, quão densas serão estas trevas. Deixando de um jeito mais fácil, se você tem olhado porcarias, se você tem permitido que os seus olhos pequem através das impurezas, da luxúria, da malícia, você estará todo em trevas. E aqui eu vou dizer a gravidade do pecado, da malícia e da luxúria, que alguns santos e teólogos nos trazem. Mas antes, só para reforçar, eu queria também sobressair a questão dos nossos ouvidos, da nossa audição. Porque o caminho que isto surge, ou melhor, porque a forma como aquilo que ouvimos ecoa no nosso interior, é praticamente da mesma forma como os nossos olhos. Aquilo que nós ouvimos passa pelos nossos sentimentos, imaginação, fantasias, e se aquilo vai se tornando repetido, aquilo começa a influenciar na nossa vontade, que começa a influenciar no nosso comportamento, naquilo que somos. O que você tem se permitido ouvir? Eu espero que ninguém de nós que estejamos aqui tenha o hábito, o vício de ouvir estas músicas que hoje estão tão em altas, tão mundanas, os funks da vida, os forrós da vida, os sertanejos da vida. Meu Deus do céu, quanta porcaria estão jogando sobre os nossos jovens, sobre os nossos adolescentes, e nós não estamos percebendo o quão mal isso está fazendo a eles. Mas aquilo que ouvimos é tão sério. As músicas que nós permitimos que entrem pelos nossos ouvidos, ela tem um efeito tão devastador, que olha o que Platão já dizia sobre a música. Ele diz, Platão já falava da importância da música na personalidade, na formação, no caráter da pessoa, na personalidade, na formação e no caráter, que a música, quando absorvida, ela influencia nestas coisas. Portanto, uma boa música vai formar um bom cidadão. Uma má música irá corromper. Porque para Platão, a música não tinha só a finalidade de entretenimento, ela tinha uma finalidade de educação. E Platão, na República, na Polis, quando ele trata, ele dizia que a cidade ideal deveria proibir determinados tipos de música, porque poderiam corromper os cidadãos daquela cidade. E esta frase é dele. A música é o meio mais poderoso do que qualquer outro, porque o ritmo e a harmonia têm sua sede na alma. Olha como isso é sério. Aquilo que nós ouvimos e absorvemos reflete em tudo aquilo que nós somos. Portanto, tudo que entra através dos nossos
e dos nossos terão consequência naquilo que somos e no modo como nós nos comportamos. Existe uma beata chamada Maria Concepción Cabrera, ela é mais conhecida como Beata Conchita. Era uma mulher simples, de um povoado simples, sem muitos estudos, foi casada, é uma história muito bonita. E ela escreveu um tratado dos vícios e virtudes, na qual esse tratado não é um tratado na qual ela intelectualmente ensinou, porque ela não tinha esta capacidade. Porém, Jesus ditava nas experiências místicas dela muitas coisas sobre os vícios e as virtudes. E aqui eu vou tomá-la algumas vezes, agora já não serei mais eu falando, para vocês não acharem que eu estou pegando isso da minha cabeça, porque também são coisas muito fortes. Jesus fala assim para a Beata Conchita, e conforme eu for lendo, eu gostaria muito que você fosse avaliando a sua vida, como você tem vivido, o seu comportamento e tudo mais, ok? A sensualidade manifesta-se no uso desenfreado dos sentidos. É Jesus dizendo a ela: ai do homem que, em vez de controlá-los, solta as rédeas, satisfazendo todos os seus apetites. Ai desse homem, porque caminha para a sua perdição eterna. Os sentidos são as portas por onde o pecado entra e absorve a alma infeliz. Os sentidos, que não tem seus acessos cerrados com os cadeados da mortificação e da penitência. Portanto, Jesus está dizendo que o cadeado que tranca a possibilidade dos sentidos serem devastados pela sensualidade é a mortificação e a penitência. Quando os sentidos dominam o espírito, causam a mais lamentável desordem que se pode cair. E a alma está em gravíssimo perigo de condenação, porque os apetites desenfreados a cegam e a arrastam, a impedem e a precipitam de pecado em pecado, sem que haja um limite capaz de detê-la em suas quedas. Olha como isso é sério. Quando os sentidos não estão sujeitos à razão ou à vontade, são para a alma espadas mortais. Foi Jesus quem ditou isso a Beata Conchita. Por isso nós precisamos entender que este pecado da impureza, da malícia e da luxúria, ele pode não ser o pecado mais grave que nós podemos cometer. Porém, aqui alguns santos dizem, e eu vou citar aqui, que certamente este pecado da luxúria é um dos pecados que mais arrastam as almas para o inferno. Não é dos mais graves, porque entra toda uma questão teológica. Porém, é o que mais arrasta para o inferno. Olha para essa pessoa e diz assim: cuidado, meu irmão, se liga. Assim nós podemos definir a luxúria, para que você entenda. Luxúria é a inclinação, o desejo desordenado para se experimentar um tipo de prazer sensível da carne. É uma desordem, e ela atinge 2 mandamentos: o 6º mandamento e o 8º mandamento. Agora eu quero ver, olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: qual é o 6º mandamento? Diga para ela: qual é o 8º mandamento? Ai, meu Deus do céu. Você sabe ou não?
Não cometerás adultério, e não cobiçarás a mulher do seu próximo. Jesus, a beata Conchita. Preste atenção aqui agora. Agora eu vou ler porque é Jesus quem diz, tá? Então, preste bem a sua atenção aqui. O vício que mais afasta uma alma de Deus é aquele que é contrário à pureza. Por isso mesmo, não é de se estranhar que as almas impuras se afundem naturalmente em pecados mortais e se revolvam no lodo fedorento de suas paixões. Olha como Jesus utiliza palavras fortes. O vício contrário à pureza é um veneno tão potente para a alma que, tocando-a, mata. Esse vício é uma fera de tamanha astúcia que, para destruí-la, faz-se necessário o próprio Deus. Toda criatura deve fugir da impureza como da mais terrível serpente, pois só o seu olhar já envenena e corrompe. Para Jesus dizer isto a ela, isto é ou não é sério? É ou não é muito grave? Mas não termina aqui. Nenhuma alma impura pode conhecer-me. Meu Deus do céu. Bata no peito e diz assim: Senhor, me faz puro, porque eu quero conhecer-te. Eu quero ser seu amigo, Jesus, e quero abandonar todas estas impurezas. Retomo: nenhuma alma impura pode conhecer-me, muito menos amar-me. Meus olhos jamais se detêm numa alma impura. Longe de mim toda mancha. Sou o Deus da luz, da claridade, da limpeza e da imaculada pureza. Olha isto como é forte. Minha voz jamais penetra ouvidos dispostos a ouvir Satanás. Repete para esta pessoa que está do seu lado: minha voz jamais penetra ouvidos dispostos a ouvir Satanás. Eu sou o adversário da impureza de Jesus. Rapidamente, porque me falta poucos minutos. Olha o que o padre teólogo, num compêndio de ascética e mística, diz sobre as consequências para a nossa alma de enveredarmos por estes caminhos. No que diz respeito, o nome dele é Tanqueray, Adolf Tanqueray. Ele diz assim: no que diz respeito à perfeição, não há, depois do orgulho, maior obstáculo para o crescimento espiritual do que o vício da impureza. Os hábitos de pecados cometidos sozinhos, depois de um tempo, começam a produzir hábitos tirânicos em nossa alma. Quantas pessoas, nós que atendemos pessoas que vêm a nós com as suas dificuldades, já não vimos isto acontecer? Pecados que se cometem sozinhos, principalmente na área da impureza, da sua sexualidade, masturbação, e muitas vezes as pessoas acreditam que isto não é nada, mas elas, com o passar do tempo, não se contentam somente com aquilo, partem para a pornografia, para relações de luxúria, buscam prostitutas, se enveredam em outros vícios, de pecado em pecado, assim como foi Davi, assim como foi com Susana, até vir a produzir hábitos tirânicos.
Perde-se o gosto pela oração. Se você já esteve em pecados de luxúria, um dos maiores frutos, maus frutos, é perder o gosto pela oração. Perde-se o gosto pela busca das virtudes e desaparecem as aspirações nobres. O desejo por experimentar o prazer vai se tornando obsessivo, de pecado em pecado, de pecado em pecado. E é nesta obsessão, muitas vezes, por estes prazeres, que o demônio nos escraviza. O equilíbrio das faculdades é rompido. O corpo começa a mandar, a sensualidade ganha espaço, aparece a revolta contra Deus. Era aquilo que aqueles homens faziam. Eles conheciam Deus, mas tiravam os teus olhos do céu. Aparece a revolta contra Deus. A inteligência fica entorpecida. Já não se encontra gosto nos estudos sérios. A imaginação só se contenta com coisas baixas. O coração murcha, seca, endurece. E somente os prazeres da carne agora fazem sentido. Tanqueray diz que este vício da luxúria e da impureza atinge também o nosso físico, trazendo muitas vezes a irritabilidade, o nervosismo, a impaciência contra si e contra as pessoas, e muitas vezes até o nosso sistema imunológico ele é atingido. É onde aparecem as doenças. E olha com o que Tanqueray diz: é evidente que uma alma deste modo desequilibrada, que sustenta um corpo já debilitado, não pode sonhar com a perfeição. A luxúria pode nos levar ao inferno se nós não rompermos com este vício. Diga para essa pessoa que está do seu lado: a luxúria, a impureza, a malícia pode nos levar para o inferno. Foge disso, meu irmão. Aqui eu cito Dante, um poeta, na qual ele diz, em uma de suas obras, a Divina Comédia, quando ele fala sobre o inferno, ele divide o inferno por camadas. E lá em uma das camadas, um dos círculos do inferno, no segundo círculo do inferno, ele diz que está reservado para todos aqueles que foram condenados pelo pecado da luxúria. E o que acontece dentro deste círculo do inferno? Este círculo é marcado por um vento contínuo, interminável, da mesma forma que são a luxúria e os desejos carnais. Um vento que arremessa as almas que estão ali de um lado para o outro, causando instabilidade, agitação e falta de controle. Este vento os empurra violentamente, mostrando assim o modo como viviam quando se deixavam arrastar pelas paixões. É um vento contínuo, que aquelas almas perturbadas ficam naquele círculo sofrendo, porque assim são as paixões dentro de nós quando nós permitimos que elas entrem. Ouve-se lá gritos, lamúrias e blasfêmias contra Deus. Uma outra santa, Francisca Romana, ela tem um tratado do inferno e ela também separa o inferno por algumas classes para que nós compreendamos. E ela também no tratado dela para o inferno diz que existe um lugar preparado para aqueles que foram condenados pela luxúria e pela impureza. E ela diz assim: na parte mais baixa e mais horrível do inferno, homens e mulheres sofriam torturas assustadoras. Os demônios lhes serviam de algozes.
os obrigavam a se sentar sobre brasas de ferro abrasadas, que penetravam o corpo todo e saíam pelo alto da cabeça, o fogo que penetra todo o corpo. E enquanto um deles retirava a barra e enfiava novamente, o movimento contínuo de não conseguir, o vento que arrasta e assopra também. Cadê? Os demônios lhes serviam de algozes, os obrigavam a se sentar sobre barras de ferro abrasadas que penetravam todo o corpo e saía pela cabeça. E enquanto um deles retirava a barra e enfiava novamente, os outros, com alicates ardentes, dilaceravam a carne da cabeça aos pés. Os tormentos eram contínuos, e isso sem excluir as penas gerais, isto é, as penas de fogo, as penas do frio glacial, das espessas trevas, dos gritos de blasfêmia e do ranger dos dentes. É ou não é sério estes pecados para a nossa alma? E quantos de nós ainda estamos nos deixando envolver por isso? Ou não estamos ajudando as pessoas que estão ao nosso lado a sair deste fundo do poço? E qual é o remédio para tudo isso? Jesus diz a Conchita: a cruz é o remédio para a impureza. A penitência é a arma mais perigosa contra este vício nefasto. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diz assim: você tem feito penitência? Você tem se mortificado? Diz Jesus: a mortificação é o escudo contra os dardos de Satanás. Gritai, e que essa voz ressoe por toda a terra, que o remédio contra a impureza é a minha cruz, a dor santificada pelo meu coração na sacrossanta Eucaristia e em Maria. O corpo e o sangue de Cristo, as mortificações, as penitências e a Virgem Maria são o caminho para que nós nos libertemos dessas paixões. Agora veja só, quando muitas pessoas acabam indo à missa, participando do santo sacrifício, com estes pecados, que muitas vezes quando vocês foram confessar, os padres diziam: não, mas isso não é pecado, pode comungar, isso é comum, você é jovem, você está na flor da pele, e você talvez até mesmo inocente, ou talvez não, decidiu comungar em estado de pecado mortal, por vergonha ou por algo assim. Olha o que Jesus diz a Conchita: ó, que dor ao ver-me abraçado tão intimamente ao que mais odeio, rechaço e repugno. Ó, que dor ao ver-me abraçado tão intimamente ao que mais odeio, rechaço e repugno. E permito tudo isso porque amo este mundo infame que me arroja neste imundo lodaçal e me aperta e me pisoteia. É grave ou não é grave nós comungarmos em pecado mortal, com esses vícios de impureza? É ou não é? O remédio está na penitência, na mortificação, na Santa Missa e na Virgem Maria. São Felipe Neri curava os seus jovens, vítimas do vício da impureza, com a confissão e a comunhão frequentes. Ainda hoje, não há remédio mais eficaz
tanto para conservar como para fortalecer esta virtude: confissão e comunhão. Confissão e comunhão. Se você se viu numa dessas realidades, se você não conseguiu abandonar ainda este caminho de perdição, este acampamento de cura e de libertação, o próprio Cristo está fazendo hoje a mim e a você este convite: deixemos esta vida de pecado para trás, deixemos estes vícios, estas impurezas. E Jesus finaliza estes remédios à Conchita dizendo: acudir a Maria, a mais pura das criaturas, a imaculada sem mancha, remove da alma este vício. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: vamos retomar? Vamos levar a sério agora a nossa vida de santidade? Você topa? Você quer retomar a sua vida de santidade? Você quer abandonar estes vícios e essas impurezas? Está muito fraco para quem se decidiu por uma vida de santidade. Você quer sim ou não? Sim. Diga então: eu quero Jesus. Então vamos ficando de pé. Nós vamos clamar sobre nós a força do sangue de Cristo, através desta música e depois da oração, para que toda a cadeia do mal, tudo aquilo na qual o demônio nos escravizou, seja rompido pela força do sangue de Jesus. Não é à toa que este acampamento é o acampamento que tem como tema: o sangue de Cristo nos liberta do poder das trevas, porque o Senhor quer que eu e você saiamos destes dias aqui da Canção Nova libertos do poder das trevas pelo sangue de Jesus. Olha para a cruz de Jesus que está aqui no palco. Estenda a sua mão em direção a ela e peça: lava-me com teu sangue, Jesus. Lava-me com teu sangue. Ponho-me aos pés da tua cruz. Desejo ser lavado por teu sangue e ver sair das tuas chagas sangue redentor, tocar as minhas dores e curar-me. Ponho-me aos pés da tua cruz. Desejo ser lavado por teu sangue e ver sair das suas chagas Sangue redentor, que exorciza, que quebra, tocar as minhas que desfaz toda a ação do mal e que desperta o desejo da pureza, da santidade, das coisas do alto. Teu sangue Teu sangue tem poder para E agora, curar-me. segurando a mão do irmão lá em cima, ergue o mais Teu alto. sangue Diga: cura, Senhor. força, Teu sangue cura. teu sangue. Teu sangue tem poder para curar-me. E diga comigo: eu te peço agora, Senhor, Te peço agora, Senhor, perdão de todos os meus pecados, todos os meus pecados, com o compromisso de me confessar de me confessar o mais rápido possível. o mais rápido possível. Mas agora, Jesus, Mas agora, Jesus, com o coração contrito, Com o coração contrito, eu renuncio eu renuncio a
Satanás Satanás e a todas as suas seduções. e a todas as suas seduções. Eu renuncio Eu renuncio a toda impureza, a toda impureza, a toda idolatria, a toda idolatria, a sexualidade a desordenada sexualidade e a toda e qualquer e a toda e qualquer obra enganadora obra enganadora de Satanás. de Satanás. Que o teu sangue, Que o teu sangue que lava e liberta, que lava e liberta, lave e liberte agora lava e liberta a minha vida, a minha vida, desde a minha concepção, desde a minha concepção, gestação, gestação nascimento, nascimento, até o dia de hoje. até os dias de O hoje. teu sangue que lava e liberta, Teu sangue que lava e liberta, lave e liberte agora, lava e liberte agora, rompendo toda maldição rompendo toda maldição proveniente das consequências negativas das consequências que negativas trago da minha árvore genealógica. na árvore genealógica. Jesus, Jesus, meu passado, meu passado, tua misericórdia. tua misericórdia. Jesus, Jesus, meu presente, teu amor. Jesus, Jesus, meu futuro, tua providência. Escuta isso agora, presta atenção. Você vai vendo a foto enquanto isso. Quero testemunhar a graça vivida do nosso Miguel, que sua mãe Joyce, minha irmã, que estava aqui no acampamento de cura e libertação do ano passado, e na noite do sábado, durante a adoração do Santíssimo, você, Ironi, que profetizou que tinha muitas mulheres pedindo a graça da maternidade, e que algumas já tinham perdido algumas gestações. Naquele momento, minha irmã e eu tomamos posse. Essa fofura, que é o Miguel, é o milagre daquela profecia. amém, amém. Mais do que as palmas, põe a mão no teu coração, porque às vezes a gente bate palma e faz barulho, mas a gente não para dizer: Jesus, eu quero ser o teu milagre testemunhado no ano que vem. A gente corre o risco de ouvir tudo isso que o Danilo nos trouxe e voltar para casa e cometer os mesmos pecados que outrora cometíamos, se não deixar a paz de Deus entrar no nosso coração. Diga: Jesus, meu coração é teu. Jesus, meu coração, Eu sou o teu milagre. eu sou o teu milagre. Eu tenho uma marca, Tenho uma marca, que é o teu sangue. que é o teu sangue, E a partir de hoje, e a partir de hoje, Satanás Satanás e todas as coisas infernais e todas as coisas não infernais farão parte da minha vida. não farão parte da minha vida. Eu vou buscar Eu vou a buscar minha santidade, a minha santidade, custe o que custar. custe o que custar. E se não for assim, Jesus, E se não for assim, Jesus, não me deixe ir não me deixe um segundo além. um segundo além. Presta atenção no que você falou. Um segundo além. Porque o diabo pode nos destruir em um segundo. A gente pode viver a vida inteira santamente, mas um segundo que a gente demole, ele é astuto. Ele vai nos quebrar, ele vai nos humilhar. Mas se você tiver o propósito de sempre recomeçar no sangue de Jesus, o diabo vai se arrepender de ter investido contra você. Que assim Ergue seus braços. Iria labara, 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 labara. Desejo o batismo no Espírito. Você que está aqui, você que está em casa, vamos cantar essa canção agora e vamos pedir esse Pentecostes novo. Levanta seu braço, canta mais
mais uma vez.